Meus irmãos, mais uma vez boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe o momento com as nossas crianças. Isso, filha, obrigado. Um Deus que sonda, conhece e mesmo assim ama, né? Hoje nós vamos refletir num salmo muito especial. O livro de Salmo, meus irmãos, eles são como se fosse um inário dos hebreus, um inário do povo de Israel. Nós temos aqui o nosso cantor cristão, eles tinham os cânticos hebreus, que são os salmos, compostos por vários autores, dentre eles Davi, Salomão, Asaf, Moisés, vários compositores desses hinos. Alguns estudiosos da palavra de Deus revelam que enquanto... Obrigado, meu amor. E eu já agradeço a todos que felicitaram minha esposa, né? Uma bênção na minha vida. Merece uma medalha, está me aturando há 17 anos, né? Não, tudo bem. Glória a Deus pela vida dela. Voltando aqui, meus irmãos, alguns estudiosos revelam na Bíblia que esse caráter especial de Salmos é porque a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é Deus falando com o homem, e o Salmo é o homem falando com Deus. O homem fala com Deus no Salmo. Então são hinos também que são vistos como orações, né? E por isso que muitas vezes nós nos identificamos tanto com os Salmos. Nós temos os Salmos famosos, Salmo 23, o Salmo 91, que algumas pessoas deixam suas Bíblias abertas no Salmo 91, né? Mas deixa para lá, a Bíblia tem que ser aberta e lida, né? Não adianta ela ficar só aberta, ela tem que ser aberta e lida. Mas vamos lá. Os salmos, eles têm uma característica, às vezes saltam aos nossos olhos, mas eles têm às vezes alguns desabafos. Nós andamos estudando o livro de Salmos aqui há um ano atrás, e a gente viu bastante essa característica dos salmos, né? Aqui uns desabafos, tem aqui no Salmo 73, o salmista, se eu não me engano, Asaf, falando assim: olha, eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência em vão. Em vão, porque não vale a pena ser justo, não vale a pena ser fiel. É o que o salmista declara para Deus. Depois ele muda, durante o salmo ele muda. Eu queria que os irmãos, antes da gente ir para o texto principal, abre suas Bíblias aí no Salmo e vamos para o Salmo capítulo 13. Os irmãos veem essa questão dos salmos, que trazem desabafos e trazem também alguns questionamentos. Olha o que o Salmo 13, versículo 1 fala: até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 79, versículo 5. Salmo 79, versículo 5. Até quando, Senhor, indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo. Salmo 94, irmãos, 3. Salmo 94, 3. Salmo 94, 3, o salmista ele pergunta: até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando os ímpios exaltarão? Ou seja, meus irmãos, os salmos têm essa característica de uma intimidade do salmista com Deus, fazendo perguntas, questionamentos, desabafos. Claro que há um limite. Nós somos o vaso, Deus é o olheiro. Há um limite para o questionamento.
Mas homens íntimos de Deus questionaram Deus. Abraão falava com Deus: vem cá, você vai exterminar o justo com os ímpios? Ainda que eu sou pó e cinza, deixa eu te fazer uma pergunta, Deus. Eu mesmo, a minha experiência de conversão foi uma experiência de questionamento com Deus. Quando um amigo meu morre assassinado, com 4 tiros por trás na cabeça, e esse amigo sendo um cristão, sendo alguém que frequentava a igreja, eu pergunto: Deus, por que você trata assim um servo seu? Deus, por que você permite que um servo teu morra desse jeito? Deus me respondeu. Ele falou assim: esse meu servo eu peguei para mim, e ele está bem melhor do que você. Foi a resposta que Deus tem para mim. Então nós podemos questionar Deus. Faz bem, certas vezes, questionarmos Deus. É melhor você um questionamento aberto a Deus do que uma amargura encoberta, do que uma ferida não tratada. Deus, Ele quer nos tratar, Deus, Ele quer nos curar. E os salmos têm essa questão terapêutica. Mas o salmo que nós vamos refletir hoje, meus irmãos, é um salmo 139, é um salmo muito famoso, que não tem questionamento nele. É um salmo assim, pelo contrário, é um salmo que traz muita informação teológica, né? E durante a leitura aí vocês vão ver. Vamos lá, meus irmãos. Salmo 139. Então os salmos, eles têm essa característica. Jesus na cruz, ele cita um salmo: Deus meu, por que me desamparaste? É o Salmo 22. É um questionamento. Jesus faz um questionamento. Como um homem perfeito, ele faz um questionamento a Deus, ele cita um salmo. Por isso que os salmos mexem tanto com o nosso coração, né? É o coração da humanidade revelado para Deus. É uma pena que nós perdemos as rimas. Os salmos rimavam, eles eram músicas que rimavam. Perdemos as rimas na tradução, né? Mas ainda se conserva o espírito de poesia, o espírito do Senhor através dos salmos, nos emocionando e nos convidando a estarmos louvando a Deus. Amém? Salmo 139, meus irmãos, um salmo de Davi. Eu vou querer que os irmãos fiquem com suas Bíblias abertas no Salmo 139. Sabe por quê? Se você ver, você já vai notar que são 24 versículos. Então o Salmo 139, nesses 24 versículos, ele está dividido em 4 partes. E aí, se a gente pega 24 e divide por 4, dá 6. O Vanderlei é bom, né? Patrícia, Michela também. 24 dividido por 4 dá 6. Então a cada 6 versículos, nós temos uma estrofe desse salmo. E é assim que nós vamos refletir nessa noite sobre esses salmos, a cada 6 versículos. Amém? Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é e não o posso atingir. Amém? Paramos aí no 6, meus irmãos. Pai, esta é a tua palavra, e nós somos o teu povo, que viemos para a tua casa de oração, temos clamado, temos te louvado, temos te adorado, Senhor Deus. Mas essa adoração é completa quando o Senhor fala conosco através da tua palavra. O Senhor já falou conosco, ó Pai amado, através dos louvores, através da tua palavra lida, através das orações dos irmãos. Mas nós pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco na meditação sobre a tua palavra, nessa reflexão. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer, que eu possa estar escondido atrás da tua cruz. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esses 6 primeiros versículos, eles trazem para nós a sabedoria de Deus. Deus, Ele nos sondando, Ele nos conhecendo, né? A gente até fala, a pessoa que acha que está enganando a Deus, está se enganando. Não tem como enganar a Deus.
A gente às vezes fala uma coisa e pensa outra. Deus sabe o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando. Deus sabe. Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe todos os nossos pensamentos. Ele sabe todo... Pode passar, minha filha, por favor. Ele sabe todos os nossos caminhos. E sabe de tudo, irmãos. De tudo. Deus, ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Segunda-feira. Você ainda de repente tem seus planos, né? Inclusive a igreja ore, porque amanhã iremos eu, irmão Couto e irmão Vanderlei, se Deus permitir a gente acordar amanhã, falar com o prefeito. Então a igreja esteja orando em relação ao terreno da nossa igreja. Nós não sabemos se vamos conseguir chegar lá, se vamos encontrar o prefeito, como vai ser a conversa, mas Deus já sabe. Deus, ele sabe de tudo. De tudo. Então, é o que o salmista está falando aqui, né? Deus, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Está aqui minha esposa, né? Meu sonho era casar com uma mulher bem morena, parecida com a minha mãe, né? Aqui, da cor do irmão Vanderlei, uma mulher negra. Era o meu sonho, né? Eu achava que tinha que ser uma mulher igual a minha mãe. Deus me deu uma branquela. E como eu amo minha branquela, meus irmãos. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Como eu sou apaixonado por essa mulher, né? Mas a minha intenção era outra. E Deus muitas vezes nos dá mais do que nós pedimos, nos dá mais do que nós pensamos. Às vezes a gente faz uma opção, Deus nos traz um caminho melhor. Por quê? Porque Ele nos conhece. Ele é um Deus que sabe de tudo. Vamos agora, irmãos, ler a porção do 7 ao 12. Amém? Deixa eu só evidenciar aqui o versículo 6, meus irmãos. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não posso atingir. É assim que Deus fecha essa parte. É assim que o salmista fecha essa parte do Salmo 139. É algo muito maravilhoso. Meus irmãos, imagina, nós aqui somos cerca de 20 pessoas aqui hoje na igreja. Deus, ele está na mente de cada um. Deus, ele sabe. Lá vem esse pastor pregar de novo. Vou ter que ouvir essa mensagem toda de novo, de repente. Tomara que ninguém esteja pensando assim. Mas Deus sabe o pensamento de cada irmão. Isso é uma coisa maravilhosa. A gente tem aquele filme do Jim Carrey, Todo-Poderoso, que ele questiona Deus, e Deus, essa ilustração, Deus, ele faz com que ele tenha um pouquinho do que é. E aí ele começa a ouvir os pensamentos da pessoa, ele fica maluco. Ou seja, só do homem imaginar essas coisas é uma coisa muito maravilhosa. Demais. A gente não atinge esse conhecimento, de tanto que ele é maravilhoso. E agora nós vamos para a segunda parte, que vocês vão ver uma onipresença de Deus. Deus, ele sabe de tudo porque ele está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar oculto. Vamos lá, do 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, ou seja, na morada dos mortos, a minha cama, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se eu disser, ocultem-me nas trevas, torna-se em noite a luz que me circunda. Nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então essa segunda parte do Salmo, elas vão se interligando, porque Deus, ele sabe de tudo, porque ele está em todo lugar. Em todo lugar. Ele é onisciente, porque ele também é onipresente. Esses dois atributos divinos, eles se ligam. E aqui o salmista, ele está falando, ele imagina os lugares, até um lugar dos mortos. Deus está lá. Pergunta de concílio pastoral, perguntas teológicas, que às vezes fazem concílio, perguntam se Deus, ele é onipresente, ele está no inferno? Será que Deus está no inferno? Sim.
A resposta teológica é sim. Ele só não se manifesta. Muitas vezes aqui na terra Deus não se manifesta. Muitas vezes na nossa vida Deus não se manifesta. É uma diferença estar e se manifestar. Muitas vezes nós não deixamos que Deus se manifeste através de nossas ações, das nossas atitudes. Mas Ele está. Não tem como fugir de Deus. Para qualquer lugar que você vá, não há como fugir de Deus. Aqui, meus irmãos, é interessante esse texto que fala das trevas, né? Porque a gente, quando brinca de esconde-esconde, eu quando criança brinquei muito de esconde-esconde, ainda mais quando a gente é mais escurinho, a gente procura sempre um lugar escuro, porque aí fica difícil ver a gente. Então a gente procura um lugar mais escuro, que é difícil as pessoas, longe, né, no escuro, fora da luz, é difícil a gente discernir o que é, o que não é. Então esse aqui é o último recurso do salmista. E ele fala o seguinte: as trevas são para ti como a luz. Não existe trevas para Deus. Não tem como brincar de esconde-esconde com Deus. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Deus, ele não quer saber onde Adão está. Deus, ele quer que Adão saiba onde ele está. Deus já sabia. Mas Deus, ele quer se relacionar com Adão, assim como Deus quer se relacionar com você. Por isso ele te procura. Por isso mesmo que você se esconda, ele vai até lá. Ele quer conversar. Por que você está fazendo isso? Por que você está se escondendo atrás da sua atitude? Por que você está se escondendo atrás de uma justificação para os seus erros? Por quê? Existe um erro muito comum hoje em dia em relação ao dualismo, em relação à divisão do mundo espiritual, a divisão que se existe, né? E esse erro, ele vem embalado num poeta chamado Lulu Santos. Ele tem uma música que de repente alguns de vocês já cantarolaram, porque ela é uma música romântica e muito bonita, né? Ela fala assim: não haveria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não houvesse a escuridão. Conhece, Diego? Não é da tua época, né, Diego? Conhece, irmão Wanderlei? Aí, viu? É o corte geracional, né? A Aline também não conhece. Aí, tá vendo? Só os irmãos mais antigos conhecem. Creio que o Guilherme Arantes também tenha cantado essa música do Lulu Santos. Mas essa música, ela dá a intenção o seguinte: para que a luz exista é necessário que existam as trevas. Não é assim. Não é assim. Tanto que na Nova Jerusalém, na cidade, não haverá trevas. Será luz o tempo todo. Não é assim. Essa não é a vontade de Deus. Pode ser que as trevas valorizem ainda mais a luz, porque se só andássemos na luz, não daríamos valor à luz. Mas quando ficamos no escuro, e lá no Rio faltava muita luz, principalmente na comunidade onde eu morava, todo mundo no gato no ar-condicionado, aí fazia calor essa época, todo mundo ligava aquele gato no ar-condicionado e puf, apagava. E quando oi? Todo mundo não, nem todo mundo, muitas pessoas no gato. Minha esposa já deixou bem claro, né? Muitas pessoas no gato. E quando a luz voltava era uma festa, né? O pessoal batia palma, gritava, uhul, que não sei o que. Às vezes a gente sabia até que a luz chegava antes, porque os gritos já chegavam antes. A luz voltou, aí a luz demorava um pouquinho a voltar, mas faltava luz lá em Realengo, Benhur? E tinha grito quando voltava? Aí. Eu não sei como é que é aqui em cima, né? As casas são mais espaçadas, mas às vezes a gente só valoriza uma coisa depois da falta dela. E meus irmãos, isso é uma realidade. Na palavra de Deus, nós valorizamos muito a graça por causa do pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas isso não é necessário. Para que a graça exista,
Não é necessário que exista o pecado. A graça de Deus já existia na criação. A Michela leu aqui o Salmo, né? Ele fez, porque a sua misericórdia, porque a sua benignidade dura para sempre. E botou o sol, porque a sua benignidade... Não tinha pecado. O que o salmista está narrando não tinha pecado, mas a graça de Deus já estava lá, na criação. Não precisava ser assim, não precisa ser assim. A gente não precisa perder para dar valor ao que falta. A gente não precisa perder para dar valor ao que falta. Meus irmãos, essa parte do Salmo que fala sobre a onipresença de Deus, nós temos que deixar essa presença de Deus se manifestar na nossa vida. Nós temos que valorizar essa presença de Deus. Vou dar um último exemplo de manifestação da presença de Deus. Os 2 ladrões na cruz. Para um ladrão, Jesus não se manifesta como Deus. Para um ladrão, Jesus é um homem crucificado ao lado dele. E um ladrão quer pegar carona em Jesus. O outro ladrão não. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu estou aqui porque eu mereço. O que Jesus fala para esse segundo ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A presença de Deus manifestada. Seja sincero com Deus. Ele sabe de tudo. Não se esconda de Deus. Ele está em todo lugar. Você vai perder tempo. Vamos para a terceira parte, meus irmãos. Apocalipse, estou eu com escola bíblica na cabeça. O Salmo 139, a partir do versículo 13. E vamos agora até o 18. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosas me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Pode passar, filha, por favor. Então aqui, meus irmãos, os teólogos falam que está a um outro atributo divino chamado onipotência, um Deus todo-poderoso. E por que esse Deus todo-poderoso, o salmista, ele foca na criação do homem? Porque o homem é a coroa da criação. Ainda há pouco vimos ali a imagem do universo, a imagem das galáxias, a grandeza do universo. E a gente não consegue ter uma foto do universo inteiro, porque não há uma câmera que consiga capturar todo o universo. Não há uma câmera que consiga sair do universo e capturar tudo. Alguns cientistas acham que o universo está se expandindo. Outros acham que o universo está convergindo. Lá na tua faculdade chegaram a um consenso, Diego, seus professores? Se está expandindo ou se está retraindo, não sabe. As pessoas não sabem. Deus sabe. As pessoas não sabem. Mas essa maravilhosa criação, o homem, nós, entretecidos, a irmã Vânia está assim, o que o pastor tanto fala com o Diego? Está pegando no pé do meu filho. É porque a gente perdeu hoje, irmã Vânia, e eu acho que o Vasco foi garfado. Mas deixa para lá, deixa eu voltar para a mensagem. Eu só estou achando que ele foi garfado, né, Diego? Deixa eu voltar para a mensagem. Deus sabe se o Vasco foi garfado ou não. Voltando para a mensagem, o homem é uma criatura maravilhosa, irmãos. Estamos nós, a nossa mente é algo que a ciência, é um mistério para a ciência. Então, se a ciência não consegue estudar o homem, quem dirá o universo? E quem foi que fez o homem? O Deus Todo-Poderoso que pode fazer qualquer coisa. E eis aqui o salmista falando, usando uma linguagem poética, que nós fomos entretecidos, costurados.
os nossos tecidos, o nosso osso ainda informe. Nós, através de muita tecnologia, eu creio que isso aí seja uma ultra 3D, conseguimos ver o bebê por fora. Deus não, Deus vê tudo por dentro, tudo. Os órgãos se formando. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E é Ele que fez isso, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Pode ser que nossos pais não tenham nos planejado. Pode ser, mas Deus nos planejou. Nossos pais nem sabiam que nós tínhamos sido concebidos. Deus sabia. Deus estava na formação. E os primeiros dias são os principais na formação de um bebê, né? A onipotência de Deus. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Eu queria, irmãos, falar um pouco sobre o aborto, porque é difícil nós lermos esse texto e não falarmos sobre o aborto. A vida sendo gerada, a vida sendo concebida. E hoje em dia, meu corpo, minhas regras. Meu corpo eu posso tirar a hora que eu quiser. E as pessoas usam o exemplo, não, porque uma criança de 12 anos foi abusada pelo padrasto, engravidou, você não acha que ela tem que abortar? Como o irmão Benhu até citou um exemplo numa escola bíblica, isso é com a família, é uma questão do médico, da saúde, mas isso é exceção, não é uma regra. As pessoas querem que o aborto seja legalizado, sabe para quê? Não tem nenhuma criança aqui para fazer sexo à vontade e tirar a hora que quiser. Simplesmente para isso. Essa é a verdade. Mas eu posso fazer? Pode, você pode. Você pode fazer tudo. Deus, ele não impõe se manifestar. Mas a manifestação de Deus, meus irmãos, é num casamento abençoado. É em homem deixar pai e mãe, ou seja, amadurecer, apegar-se a uma mulher, se tornar amigo dessa mulher, se tornar companheiro e depois se tornarem uma só carne, tendo um filho nascendo de uma relação de amor. Esse é o plano de Deus. O sexo são dois corpos, dois templos do Senhor se unindo e podendo coparticipar com Deus da criação de um ser. E Deus quer que o seu povo saiba disso. Simples assim. Nós cristãos não podemos aceitar o aborto. Os outros, as pessoas estão abortando. Eu, quando era bombeiro em Copacabana, 10 anos atrás, a Polícia Civil chamou o nosso carro para arrombar a clínica de aborto, com porta blindada, na zona sul do Rio de Janeiro. Procedimentos, não, porque vai para uma clínica clandestina. Você quer que legalize o aborto para você poder fazer aborto pelo SUS, com dinheiro dos nossos impostos. E aí a gente tem que realmente entrar nessa discussão. Que eu não gostaria que o dinheiro dos meus impostos fossem usados para isso. A presunção do homem, meus irmãos, achando que pode fazer o que quer na hora que quer, não é assim. Os nossos dias estão contados, está registrado. Deus sabe o que nós iremos fazer. Deus está no controle de tudo. Ou seja, a onisciência de Deus, a onipresença, ela também está ligada à onipotência. Deus, ele pode todas as coisas, porque Deus, ele está ao mesmo tempo aqui, nesse culto. Deus, ele está ao mesmo tempo no jardim do Éden. Deus, ele está na cruz do Calvário. Deus está em Apocalipse, nos últimos dias, nas bodas do Cordeiro. Tudo para Deus é agora. Deus não está ligado ao Cronos. Deus está no ambiente eterno. Como alguns gostariam de falar aí, uma expressão nova, o tal do multiverso, os vários universos paralelos. Se existir, Deus está em todos eles, sejam quantos existirem. É Deus, é um Deus eterno, é um Deus que não é limitado, é um Deus que é todo poderoso. Filha, pode passar, por favor. Existe a questão da má formação, né, meus irmãos? Às vezes a gente olha, poxa, por que essa má formação de um embrião? Por que pessoas nascem cegas?
né? Essa foi uma das perguntas dos discípulos no Evangelho de João capítulo 9. Vem cá, por que esse homem nasceu cego? Foi ele que pecou ou foi seus pais? Jesus fala, nem ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse a glória de Deus. Essa menina é uma irmã nossa em Cristo, Soliana. Quem sabe um dia ela não vem pregar aqui na nossa igreja. Ela está lá em Itaperuna hoje em dia. Ela é autora de um livro, Muito Além de 5 Minutos. Os médicos dariam 5 minutos de vida para ela. Ela tem quantos anos, filha? 24 ou 26. Hoje em dia é uma psicóloga, dá palestras em igrejas, é usada para a glória de Deus. E agora começou a estudar teologia. Tá aí, meus irmãos. Se os irmãos quiserem seguir ela nas redes sociais, eu sigo a nossa irmã Soliana. Pode passar, filha, por favor. Meus irmãos, vamos para a parte final. E essa é uma parte que a gente vai se alongar um pouquinho mais, uma parte bem interessante. Porque olha o que Davi fala aqui a partir do versículo 19. Oxalá que matasses o perverso. Essa versão aqui dessa Bíblia da igreja é bem antiga e eu gosto dessa expressão oxalá, ou seja, Deus quisera. Oxalá é Deus quisera. Oxalá que matasses o perverso, ó Deus, e que os homens sanguinários se apartassem de mim, homens que se rebelam contra ti, e contra ti se levantam para o mal. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, a revelação da palavra de Deus é gradual. Então nós temos ali o mandamento único para Adão e Eva: não coma daquela árvore, não coma daquela árvore. Depois nós temos os 10 mandamentos dados a Moisés pelo povo de Israel. O povo descumpre esses 10 mandamentos. Nós temos os profetas denunciando, né, o pecado do povo, e nós vamos tendo uma revelação gradual de Deus, de quem Deus é. Davi aqui é o cara que cometeu adultério com Betseba, é o cara que matou Urias. Davi está falando que ele odeia os assassinos, mas ele é um assassino. Eu coloquei aqui, meus irmãos, nessa revelação gradual, o ápice da revelação é Jesus Cristo. E olha aqui o que Jesus Cristo fez por nós. Vamos ler todos juntos, irmãos? 1, 2, 3 e... Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Todos nós somos inimigos. Todos nós somos inimigos. E ainda bem que Deus não fez o que Davi queria. Ainda bem que Deus não fez o que Davi queria, meus irmãos. Senão o próprio Davi não existiria. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. E glórias a Deus por isso. Por isso nós estamos aqui. Porque nós não somos merecedores nem de falar com Deus, mas através da morte do Filho nós fomos reconciliados. Reconciliados com Deus. Essa é a maravilha. Essa é a maravilha da cruz. Ou seja, através do perdão de Deus aos nossos pecados, né? A gente vê como é que às vezes o homem, ele pensa errado, ele deseja errado, como às vezes o homem julga errado. Para Davi são os outros os errados, às vezes para nós também, né? Desde Adão e Eva, não foi a mulher que você me deu, não foi a serpente, não a igreja está ruim assim por causa do Ben-Hur. Por isso que a igreja está ruim assim, né? Está ruim assim por causa do Davi, por causa da Regina. Está assim, ruim assim por causa do Marcão? É por causa de mim? Não.
eu sou um pastor perfeito. Não, meus irmãos. Somos todos nós juntos. E eu estou citando um exemplo. Graças a Deus eu acho que a igreja está muito boa, glória a Deus, né? A igreja é uma bênção. Mas às vezes são os nossos pensamentos. A gente vai só apontando. Então Davi, ele fala aqui, olha, tomara que Deus matasse todos os inimigos, aqueles assassinos. Davi é um assassino, meu irmão. E Deus é misericordioso, Deus ele perdoa. Eu acho que uma das imagens que mais fez sucesso nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é um soldado russo que se rendeu. Foi alimentado, ganhou bolo, ganhou chá, e ainda ganhou um celular para ligar para sua mãe dizendo que estava bem. Que bênção, irmãos. O pessoal ali da Ucrânia acolheu o soldado russo, acolheu o inimigo. Essa é a beleza. É uma beleza que vem de Deus. Nós fomos perdoados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E ainda que Davi faça esses pedidos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que pedir, o que convém. Deus nos reconciliou através da morte do seu Filho, mas todos nós éramos inimigos. Todos nós na nossa mente já matamos alguém, julgando as pessoas erradas, sentindo raiva das pessoas sem ter motivo. Todos nós já matamos alguém na nossa mente. Se a nossa mente tivesse uma pistola ligada ao nosso olho, a gente já tinha fuzilado muita gente com o nosso olho, com os nossos falsos julgamentos. Mas Deus é misericordioso, mesmo sabendo de tudo. E por isso que o título da mensagem é esse: é um Deus que sonda, é um Deus que conhece, é o Salmo, mas mesmo assim nos ama. Mesmo assim Ele nos ama, mesmo sabendo o quão ruim muitas vezes nós somos, o quão falho muitas vezes nós somos. Mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele nos perdoa, mesmo assim, meus irmãos. Ou seja, Deus ele desfaz as inimizades através da vida do seu Filho Jesus Cristo. Então nós nos temos que nos apegar a Jesus. Jesus ele é não só a nossa inspiração a prosseguir, mas ele também é a nossa mola propulsora, meus irmãos. Ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. Tudo é através dele, tudo é através de Jesus. Nós não conseguimos fazer nada que não seja através de Jesus. É nele. Pode passar, filha, por favor. Só Deus que pode nos guiar pelo caminho eterno, meus irmãos. Só Ele tem esse poder. Por isso que o salmista, ele termina a oração de uma maneira esplendorosa. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a versão da paráfrase da Bíblia chamada Mensagem. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Ou seja, se nós pudéssemos trazer para o Novo Testamento, guia-me em Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a estrada que conduz à vida eterna. É Jesus. Então, o salmista não sabia, mas nós sabemos. Deus, eu sei do erro de muitas pessoas. É muito fácil ver os erros das outras pessoas, mas me mostra os meus erros, me mostra no que eu preciso melhorar. Vê se há em mim algum caminho errado, vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, vê se eu estou pensando de alguma maneira errada, e guia-me pelo caminho eterno. Por que, Deus? Porque o Senhor sabe de tudo, porque o Senhor está presente em todo lugar. O Senhor já está no próximo passo que eu vou dar no caminho, o Senhor já está. O Senhor é todo poderoso, ou seja, só o Senhor para me impedir de tropeçar nesse caminho. Então, baseados no Deus que tudo vê, tudo sabe, que está em todo lugar, que tem todo o poder, seria uma idiotice da minha parte não pedir para que esse Deus me conduzisse. E como eu sou idiota às vezes, irmão,
Como às vezes eu erro nisso. Eu não sei você, mas muitas vezes eu erro. Muitas vezes eu vou pelo meu caminho. Eu não peço que Deus me conduza. Eu quero fazer as coisas do meu jeito. E nós temos que ser relembrados disso todo dia. É Ele. Ele quer o nosso bem. Ele quer as coisas boas para nós. Ele quer que coisas boas aconteçam para nós. Ele quer mais do que nós. Deus, Ele quer mais nos abençoar do que nós queremos ser abençoados. É um Deus bondoso, é um Deus que nos ama. É um Deus que está sempre pronto a nos socorrer. É um Deus que nos sustenta o tempo todo. Esse é o nosso Deus. É o Deus desse salmo e é o nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor Deus. E nós não temos outra escolha, Senhor Deus, a não ser pedir que o Senhor sonde o nosso interior. Que o Senhor veja com seus olhos santos, com seus olhos de fogo. Olhe para dentro de nós, ó Deus. Nos mostre os nossos erros. Nos mostre o que podemos melhorar. Nos mostre, ó Pai, muitas vezes aquele bem que nós podemos fazer e não fazemos. E pecamos por omissão. Nos mostre, ó Pai, porque nós queremos andar nos seus caminhos. Nós queremos andar no caminho que Jesus andou. Nós queremos andar, ó Pai amado, nos caminhos que o Senhor preparou por nós, para nós na eternidade. As boas obras que o Senhor de antemão preparou para nós, que nascemos de novo em Cristo, ó Pai. O Senhor não nos quer nos lugares dos mortos, ó Pai. O Senhor nos quer nos dar vida, e vida em abundância. Mas o Senhor só pode nos dar vida em abundância se o Senhor estiver nos guiando. Então nos guia, Senhor Deus. Tira da nossa vida todo o laço do inimigo, Senhor Deus. Tira da nossa vida, Senhor Deus, toda reclamação, Senhor Deus. Toda, Pai amado, falta, toda ingratidão, Senhor Deus. Tira da nossa vida todo o juízo contra os nossos irmãos, ó Pai. Ó Pai amado, tira da nossa vida as nossas escolhas erradas, ó Deus. Ó Pai, vê se há em nós algo de errado. Guia-nos pelo caminho eterno, Senhor Deus. Nós queremos Te agradar. Nós queremos a Tua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. O Senhor que tudo sabe. Ó Pai amado. O Senhor, ó Pai amado, que está em todo lugar. O Senhor que tudo pode. Nós não somos nada sem Ti. Então guia-nos, ó Pai amado. Esteja nos conduzindo, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos. No nome de Jesus. Amém.